Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada amigo, cada amiga, cada irmão. Uma vez mais aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, Pastor Juvenal de Lima. Meus irmãos, quero aqui fazer, contar um pouquinho da minha história, irmãos? Contar um pouquinho da minha história, porque todos nós, irmãos, temos a nossa história, os nossos desafios, as nossas lutas, e nós sabemos que só quem passa, pelas provas, pelas lutas, pelas dificuldades, entende, irmãos, e o quanto Deus é maravilhoso, porque o sistema capitalista financeiro aqui nesse mundo, irmãos, lamentavelmente, como todos nós sabemos, você vale aquilo que você tem no bolso. Se você tem dinheiro, você vale aquilo que você tem. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque foi na época de 2012, que eu saí de Cascavel, Paraná, e vim para São Paulo. Então, o comportamento humano, irmãos, não é fácil de você lidar, não é fácil. Todos nós precisamos, ter o nosso dinheiro, para o nosso sustento, então a gente tem que lutar, E foi em 2012, irmãos, que eu saí, da cidade de Cascavel, Paraná, e vim para São Paulo. Então, depois de trabalhar muitos anos ali em Cascavel, em várias empresas, graças a Deus, irmão, pela infinita misericórdia de Deus, eu sou evangélico há 29 anos. Então, assim, irmãos, eu nunca vivi implor de dinheiro de igreja. Pelo contrário, irmãos, como eu já contei aos irmãos, eu fui da igreja, Deus e Amor, por 17 anos. Então, onde eu viajava, irmãos, eu trabalhava, lutava, E é bíblico isso aí, viu, irmãos? O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele disse assim, que ele tinha trabalhado dia e noite para não se pesar do próximo. Tudo bem, meus irmãos, quando a gente sente de Deus, da parte de Deus, de abençoar o irmão, abençoar a irmã, que Deus colocou no nosso coração, mas, meus irmãos, a pessoa pegar uma Bíblia, viu, irmãos? Olha bem, pegar uma Bíblia, irmãos, e sair por aí, querer extorquir as pessoas, irmãos, isso é pecado, é antibíblico, É antibíblico, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele disse que quando a pessoa ir, não é para levar nem duas roupas, é para levar uma roupa só. Isso está na Bíblia, viu, irmãos? Então, Deus jamais, irmãos, vai aprovar, mercadores, meus irmãos e irmãs da fé. Deus não aprova isso. Mas, enfim, irmãos, vamos ser categórico naquilo que a gente fala, irmãos? Enfim, a gente sabe, viu, irmãos, quando o homem de Deus ou a mulher de Deus, de verdade, ele sai, irmão, para levar a palavra de Deus. Então, assim, irmão, a gente com o amor de Deus no coração, o que a gente puder fazer para abençoar, para ajudar, a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Porque também está escrito, tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber. Então, meus irmãos e irmãs, tudo é questão de análise na vida humana. Agora, o que a gente tem que ficar atento, meus irmãos, que tem sim aproveitadores. Mas enfim, irmãos, isso aqui não é o foco da qual que eu quero aqui relatar aos irmãos. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu saí em 2012 da cidade de Cascavel, Paraná, e vim para São Paulo. Porque, meus irmãos e irmãs, referente aos seres humanos, você conhece o amor de cada um quando você precisa de um prato de comida, quando você precisa de um café, quando você precisa de um amparo,
Então você vê o comportamento humano, a forma que ele vai te tratar. Não que ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém, viu, irmãos? Mas eu estou falando aqui aos irmãos que muitos pregam, né, irmãos? Amor, é isso, ajudar o próximo. Mas quando você precisa, você sabe como é que é, né? Então, irmãos, quando eu saí e vim para São Paulo, eu falei com Deus: Deus, não deixa eu passar privação, não deixa. Até porque, meus irmãos e irmãs, o meu filho ainda era pequeno e eu ali, irmãos, tinha que ter dinheiro mensalmente, né, para ajudar o meu filho, mesmo estando longe, mas eu tinha que ajudar. Então, meus irmãos, para a glória de Deus, eu cheguei aqui em São Paulo cedo, de tarde eu fui procurar serviço, irmão, e Deus colocou a mão e Deus preparou o trabalho. Que eu usava essa roupa, né, irmãos, esse uniforme. Mas, enfim, irmãos, eu fui trabalhar e morar na empresa, porém, meus irmãos e irmãs, onde eu fiquei ali por 4 anos, muita luta, né, irmãos, dentro da empresa, muita prova. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu pensava em desistir, mas, irmãos, eu pensava comigo: não, eu tenho um filho que precisa de mim. E o que será do meu filho se eu não tiver dinheiro? Então, irmãos, eu quero aqui dizer aos irmãos, quero relatar aqui a vocês muitas humilhações, irmãos. Eu tive que aguentar dentro da empresa, né? Eu confesso aos irmãos, não tenho vergonha de dizer que no começo, irmãos, quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu ganhava assim muito pouco, né, irmãos? Muito pouco, pouquíssimo mesmo. Depois foi melhorando, melhorando, melhorando. Enfim, mas, irmãos, vocês sabem, viu, irmãos, o jogo de certos tipos de empresa, viu, irmãos? Lamentáveis, eles muitas vezes aproveitam da boa índole da pessoa, né, irmãos? Pessoa que não reclama, pessoa que só sabe trabalhar, enfim, irmãos, né? Mas o final de tudo, irmãos, o que eu mais, quando eu saí, eu chamei o dono, conversei e tudo, não coloquei, né, irmãos, a empresa na justiça, não coloquei, né? E no final de tudo, irmãos, mesmo eu me sentindo injustiçado, viu, irmãos, por N situações, né, que eu não quero aqui relatar, mas no final, né, irmãos, eu falei com o dono ali, né, porque, olha bem, irmão, tem empresa que o dono não sabe, né, irmãos, das coisas. Coloca lá o gerente, o subgerente ali, e o dono não sabe, né, irmãos, em detalhe o que passa, o que acontece. Só que meu irmão, minha irmã, o dono não sabe, mas Deus vê tudo, né, irmãos? Deus vê tudo, né? Então, no final, irmãos, chamei, conversei, expliquei a situação, falei: não, encerrou por aqui. E Deus aprovou, né, irmãos? E Deus, irmão, depois que eu saí, eu não posso reclamar. E Deus fez justiça, né, irmãos? Não demorou muito, a empresa nem existiu mais. Não que eu pedi, viu, irmãos, para Deus fechar a empresa, nada disso. Mas eu quero aqui dizer aos irmãos, dar um alerta, viu, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que tem alerta, que tem uma empresa. Tem pessoas, irmãos, que por conta de ser um gerente, ser isso, ser aquilo, faz as coisas, humilha os outros, pisa. Principalmente, irmãos, muitas vezes quando as pessoas percebem que você é evangélico, não é assim? Só que, meus irmãos e irmãs, no final vem a justiça de Deus, né, irmãos? Vem a justiça de Deus. E hoje eu vejo, né, irmãos, que passei poucas e boas na época ali, e no final deu tudo certo. Só que, meus irmãos, cadê aqueles que se achavam o rei porque era gerente, era isso, era aquilo? Cadê, irmãos? Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que ter noção de uma coisa. Deus, ele diz assim, irmãos, que o mesmo Deus que abre a porta é o mesmo Deus que fecha a porta. E outra coisa que Deus diz, irmãos, que Deus abate os soberbos. Então, meu irmão, minha irmã, fica aqui para mim e para você. Se Deus colocou você em algum lugar de destaque, seja humilde, né? Que nós possamos tratar as pessoas, irmãos, do mesmo jeito que nós queríamos que nós fosse tratado. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, o olho de Deus tudo vê. Amém? Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Sentido de Deus de fazer esse